Há poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 1. Declarações certas e erradas. São poucos os cristãos que percebem o lugar da confissão no funcionamento das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, instintivamente pensamos em confissão de pecados, fraquezas e falhas. Esse é o lado negativo dessa questão. O cristianismo é chamado a grande confissão. Confessar é declarar algo em que cremos, é testificar de algo que sabemos, é testificar em prol da verdade que abraçamos. A declaração, ela desempenha um papel muito importante para os cristãos. Jesus, ele planejou que a sua vida e amor fossem concedidos ao mundo por meio do testemunho, isto é, por meio da declaração de nossos lábios. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes na revolucionária vida que Jesus apresentou ao mundo. O maior problema que enfrentamos, então, é saber o que devemos declarar. Nossa confissão está centrada em diversas coisas. Primeiro, no que Deus em Cristo operou por nós. Segundo, o que Deus, por meio da palavra e do Espírito, operou em nós. Terceiro, o que somos para o Pai em Cristo. E último, o que Deus pode fazer por meio de nós, ou o que a palavra fará em nossos lábios. Você não pode declarar ou testemunhar coisas que não conhece. Em um tribunal, por exemplo, o que conta é o que você viu e ouviu. O que conhece pessoalmente de Jesus e quem você é em Cristo é o que conta. Como poucos de nós ousa em confessar ao mundo o que a palavra declara, o que somos em Cristo. Veja o que eu vou citar aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5,17. Que revolução seria se a igreja fizesse uma declaração como essa? Os crentes não são meros pecadores justificados, pobres, fracos, vacilantes, pecadores, membros da igreja. Eles são novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade de Deus em si. Que agitação haveria na igreja moderna hoje se você declarasse que é plenamente redimido? Em Efésios 1, 7 e 8 fala: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Oh, glória, aleluia. Isso quer dizer que o domínio de Satanás foi destruído, que ele perdeu o poder sobre a vida. No momento em que você se tornou uma nova criatura, você recebeu um novo Senhor, Jesus Cristo, para reinar sobre você. O domínio de Satanás terminou e o de Jesus começou, gente.
A doença e a enfermidade não dominam mais a sua vida. Os hábitos antigos não dominam mais a sua vida. Você é uma nova criatura, criada em Cristo. Que agitação seria se Isaías 41:10 se tornasse uma realidade? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, glória! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a declaração mais revolucionária de todas. Ela é a sua confissão. À medida que você enfrenta o mundo, Deus está comigo nesse dia. Em 1 João 4:4 lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você declara destemidamente: Deus está em mim agora. O Senhor da criação está em mim. Nossa, gente, que confissão maravilhosa. Você enfrenta a vida corajosamente. Sabe agora que o maior é o que está em você, do que todas as forças que pode ser irregimentada contra você. Está diante de contas que não consegue pagar? Está encarando inimigos aos quais não consegue derrotar? Mas ainda assim, você os enfrenta corajosamente. Você diz com triunfo: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23:5. Aí você fala: eu estou cheia de alegria e vitória, porque Deus assumiu o controle. Ele está lutando as minhas batalhas. Deus assumiu o comando, Ele está lutando as minhas batalhas. Não estou com medo das circunstâncias, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não somente é a minha força, mas está à minha destra. Ele é a minha salvação. A quem temerei? Ele lança luz sobre os problemas da vida, para que eu possa agir com inteligência. Ele é a minha salvação, o meu livramento de toda a armadilha que o inimigo prepara para mim, de todo laço em que quer me enredar. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 27:1. Não tenha medo de nada, não tenha medo, porque esse Deus onipotente está do seu lado. Essa é a minha confissão contínua. Declaro que tenho a redenção que Deus planejou e operou em Cristo. Sou uma nova criação, na qual Ele, o próprio Deus, é o autor e o consumador. Eu tenho uma justiça que me permite estar em Sua presença, como se o pecado nunca tivesse existido. Não somente me é concedido a justiça, mas também tenho a justiça atribuída a mim na nova natureza que recebi dele. Recebi a sua natureza, a sua vida, e nessa vida e natureza está a vida de Deus. Isso me torna justa, assim como ele é justo. Esta é a minha declaração.
Isso me dá ousadia na oração e edifica a minha fé e torna o meu caminho seguro. Eu não sou mais cercada por limitações, porque eu estou unida com o ilimitado. Ele é a vinha e eu sou o ramo. Como o ramo, eu produzo o seu fruto, porque a vinha está me transmitindo a plenitude da sua vida. Eu conheço a realidade disso, porque tem se tornado parte do meu ser. Eu sei que amo, porque Ele tem derramado do seu amor em meu coração, por meio do Espírito Santo. E sei que a sua natureza em mim é o amor. A sua capacidade de amar ganhou o domínio, porque agora eu sou capaz de amar, independente da circunstância ao meu redor. Eu posso dizer com alegria: o pecado não terá mais domínio sobre mim. O pecado não pode mais ser o senhor da minha vida. A circunstância não pode mais me manter presa, nem servir de empecilho à minha utilidade no mundo. Eu tenho não somente a vida de Deus em mim e o seu Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, mas tenho o direito legal de usar o nome de Jesus. A minha confissão é que tudo que eu pedi ao Pai em seu nome, Ele me dará. Ele me deu o direito de ser uma procuradora. Eu estou usando esse poder para ajudar os homens, ajudar as pessoas. Eu estou assumindo o lugar de Jesus agora. Ele está realizando a sua própria obra através de mim. Ele está vivendo a sua vida em mim. Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônios. Estou exercitando os meus direitos. Ele também falou que em seu nome imporíamos as mãos sobre os doentes e eles ficariam curados. As minhas mãos passam a ser o instrumento pela qual a sua vida é derramada. Eu estou vivendo a vida abundante. Eu sei que as minhas palavras são suas palavras. As suas palavras destruíram o poder da morte, dos demônios e curaram os enfermos. Elas fazem as mesmas coisas em meus lábios. Essa é a minha confissão. É o meu coração se expressando por meio das palavras dos meus lábios. A confissão é a maneira como a fé se expressa. A fé vem como um amor. A fé e o amor somente se revela em amor e palavra, não a fé sem confissão. A fé cresce com a sua declaração. A confissão faz diversas coisas ao crente. Ela o posiciona, fixa os marcos de sua vida. Poderosamente, a fé afeta o seu espírito, o seu homem interior, quando ele faz a sua declaração. Por exemplo, em Romanos 10, 9 a 10, temos: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Há duas confissões envolvidas aqui. A primeira, o senhorio de Jesus. E a segunda, que ele se tornou a justiça de Deus e está salvo. Essas são declarações positivas. A razão de que a maioria dos cristãos, embora sinceros, seguem fracos é porque nunca ousaram
a fazer uma confissão de quem são em Cristo. O que eles devem fazer é descobrir o que são na mente do Pai, como Ele olha para eles e então declarar essa verdade. Isso pode ser encontrado nas epístolas. Quando você se deparar com isso, corajosamente faça a sua confissão do que a palavra declara, do que você é em Cristo. À medida em que você fizer isso, a sua fé aumentará. A razão porque a sua fé é sufocada e mantida em cativeiro é porque você nunca ousou declarar o que Deus diz que você é. Lembre-se de que a fé nunca cresce além da sua confissão. A sua declaração diária do que o Pai é para você, do que Jesus está agora fazendo por você à direita do Pai e do que o Espírito está fazendo em você, edificará uma vida de fé sólida e positiva, e você não terá medo de qualquer circunstância, doença ou condição. Enfrentará a vida com coragem e como vencedor. E depois de algum tempo, descobrirá que Romanos 8:37 é verdade. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você nunca será um vencedor, a menos que o confesse. Uma declaração errada, uma confissão errada é a de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar acerca de sua luta com o diabo, de como tem atrapalhado você e de como o está mantendo cativo e doente. É uma declaração de derrota, é uma confissão errada. Ela glorifica o adversário. É uma declaração inconsciente de que Deus Pai é um fracasso. A maioria das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Elas destroem a fé e o mantêm em cativeiro. A declaração de seus lábios, que provém da fé em seu coração, derrotará completamente o adversário em todo o combate.